Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Davi. Hoje sou um homem livre, mas por 1 ano, 8 meses e 12 dias, eu fui apenas o detento 734. Caí por besteira. Uma briga de bar que deu errado, lesão corporal grave. Fui mandado para o presídio estadual, um daqueles prédios antigos, com mais de 100 anos, onde as paredes parecem suar a tristeza de gerações de homens perdidos. A gente chamava o lugar de ossário. No começo, é o inferno padrão que você imagina. A violência velada, a tensão constante, o cheiro de mofo e desinfetante barato, que nunca disfarça o cheiro de suor e desespero. Eu só queria cumprir minha pena de cabeça baixa, sem arrumar problema. E por um bom tempo, consegui. O problema começou quando me transferiram para o Bloco C. Era a ala mais antiga, usada para presos de bom comportamento, ironicamente. As celas eram individuais, pequenas, quase claustrofóbicas. Fiquei com a C17. Desde a primeira noite senti que havia algo errado com aquele lugar. Não era o frio úmido que subia do chão de concreto, nem o som dos ratos nas paredes. Era outra coisa. Um silêncio pesado demais, que parecia absorver qualquer outro som. Na terceira noite, eu estava deitado na minha beliche, tentando ignorar a goteira rítmica que vinha do banheiro quando ouvi. Foi um sussurro, baixo, arrastado, como o de alguém com a garganta cheia de areia. Veio do canto escuro da cela, perto da privada. Não entendi as palavras, era só um murmúrio gutural. Sentei na cama num pulo, o coração martelando no peito. "Quem tá aí?" gritei, a voz saindo mais trêmula do que eu queria. Silêncio. Apenas a goteira continuava seu ritmo irritante. Convenci a mim mesmo de que era o cansaço, o estresse, a alucinação auditiva. Acontece. Mas na noite seguinte aconteceu de novo, desta vez mais perto. Parecia vir de debaixo da minha própria beliche. Um som áspero, um chiado longo e sofrido, como o último suspiro de um moribundo. O suor gelado escorreu pela minha espinha. Eu não conseguia me mexer, paralisado pelo medo. Meus olhos varriam a escuridão da cela. Mas não havia nada. Só a pequena janela gradeada no alto, deixando entrar um fiapo de luz da lua que mal iluminava o chão. Foi quando a goteira parou. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes pior. E nesse silêncio absoluto, eu ouvi outro som, o som de unhas arranhando o concreto. Lento, deliberado, vindo do mesmo canto escuro. Eu me encolhi na parede, puxando o cobertor fino até o queixo como uma criança assustada. As noites seguintes foram um tormento. Eu dormia em espasmos, acordando a cada pequeno ruído. O sussurro se tornou uma constante, às vezes parecendo uma prece, às vezes um lamento. Comecei a ver vultos no canto do olho, uma sombra que se movia quando eu não estava olhando diretamente. Um dia no pátio comentei com um preso mais velho, o Zeca, um senhor que estava ali há uns 20 anos. Falei da C17, dos barulhos. Ele me olhou com olhos cansados, deu uma tragada longa no cigarro de palha e disse baixinho: "É o homem da goteira. Não dá bola para ele. Ele só quer companhia." Meu sangue gelou. "Que história é essa, Zeca?" Ele contou que, muitos anos antes, um homem chamado Inácio foi trancafiado naquela cela. Ele era um preso quieto, mas um dia surtou e matou o companheiro de cela com um pedaço de cano. Depois ficou ali sozinho por meses, enlouquecendo lentamente. Os guardas diziam que ele passava o dia e a noite conversando com a goteira do banheiro, dizendo que ela respondia. Uma noite os guardas o encontraram. Ele tinha se enforcado com a própria camisa, pendurado na grade da janela. Desde então, Zeca concluiu, apagando o cigarro no chão. Ele fica por ali, procurando alguém para conversar. Não responda, nunca responda. Naquela noite eu estava decidido a ignorar tudo. Coloquei pedaços do meu colchão nos ouvidos, deitei virado para a parede, mas não adiantou.
No meio da madrugada, acordei com um frio que não vinha da cela, mas de dentro de mim. O ar estava pesado, denso. O cheiro de terra molhada e ferrugem encheu minhas narinas. O sussurro não estava mais no canto. Estava bem ao lado da minha orelha. Era claro como cristal, uma voz rouca, cheia de dor e solidão. Tá com sede? Eu congelei. O terror era tão absoluto que eu não conseguia respirar. Senti um peso na beirada da minha beliche, como se alguém tivesse se sentado ali. O colchão afundou levemente, e então eu senti um toque. Dedos gelados, úmidos e ásperos tocaram o meu ombro por cima do cobertor. Um toque leve, hesitante. Um toque que carregava décadas de solidão e loucura. Meu autocontrole se quebrou. Eu gritei como um animal, um som que rasgou minha garganta. Chutei, me debati e caí da beliche no chão duro. Comecei a socar a porta de ferro, berrando por um guarda, por qualquer um. Quando o guarda finalmente chegou e abriu a portinhola, me encontrou encolhido no canto, tremendo incontrolavelmente, apontando para a beliche vazia. Ele me achou louco, claro. Me deu uma bronca, ameaçou me mandar para a solitária de verdade. Mas eu não me importava. Eu nunca mais dormi naquela cela. Nas noites seguintes, eu ficava sentado no chão, de costas para a porta, vigiando o escuro até o sol raiar. Não ouvi mais o sussurro, nem o arranhar. Era como se, ao reconhecê-lo, ao gritar, eu tivesse quebrado algum tipo de regra. Ou talvez ele só quisesse saber que eu sabia que ele estava ali. Eu saí do ossário há 5 anos. Tenho um emprego, uma vida normal. Mas toda noite, quando eu apago a luz, eu verifico 2, 3 vezes se todas as torneiras da casa estão bem fechadas. Porque às vezes, no silêncio do meu quarto, eu ainda acho que ouço aquele gotejar. E o medo que eu sinto é o mesmo. O medo de que, se eu escutar com atenção, eu ouço uma voz rouca no escuro, me perguntando se eu estou com sede. E essa é uma prisão da qual eu sei que nunca vou escapar. Meu nome não importa. O que importa é que, por 12 anos, o Estado foi meu senhor. Conheci o sistema por dentro, suas engrenagens rangentes e a escuridão que ele cultiva nos homens. Vi violência, desespero e a lenta erosão da alma humana. Mas nada disso se compara ao que vivi na cela 117 do Bloco B, uma experiência que arranhou minha sanidade e marcou minha alma para sempre. O Bloco B era a ala mais antiga da penitenciária, um monstro de concreto e aço, construído no início do século XX. As paredes grossas e frias pareciam absorver o sofrimento de gerações de condenados. Os corredores ecoavam com histórias de fantasmas, lendas sussurradas nas noites longas para assustar os novatos. Falava-se do velho Jonas, um guarda que, segundo a lenda, se enforcou no posto de vigilância e cujos passos pesados ainda podiam ser ouvidos nas madrugadas. Eu sempre ignorei essas histórias. Para mim, o verdadeiro terror tinha nome, rosto e muitas vezes uma faca improvisada na mão. Minha transferência para a 117 foi uma punição por uma briga no pátio. Era uma cela individual, um castigo que muitos ironicamente desejavam. Mal sabia eu que a solidão ali era compartilhada. Desde a primeira noite, um frio anormal dominava o ambiente. Um frio que não vinha da janela gradeada, mas que parecia emanar das próprias pedras. Não importava quantos cobertores eu usasse, o frio se infiltrava, gelando até os ossos. O primeiro sinal real de que algo estava errado veio na forma de som. No silêncio opressor da madrugada, quando a prisão finalmente dormia, eu comecei a ouvir um choro. Era baixo, quase inaudível, o som de um homem adulto tentando abafar seus soluços. Vinha do canto mais escuro da cela, perto do pequeno sanitário. Eu me levantava, o coração martelando contra as costelas, mas não havia ninguém. O som cessava, assim que meus pés tocavam o chão de cimento. Meu companheiro de cela anterior,
um homem chamado Ferreira, me avisou antes de eu ser transferido. Cuidado com o homem do canto, ele disse, seus olhos mostrando um medo genuíno. Ele não gosta de ser visto. Eu ri na cara dele. Achei que era uma tentativa de me intimidar. Uma semana depois, o choro se tornou mais claro, mais desesperado, e com ele veio um cheiro, um odor adocicado e nauseante como o de carne em decomposição. Ele surgia de repente, forte o suficiente para me fazer engasgar, e desaparecia momentos depois. A presença, pois era isso que era, uma presença palpável, começou a se tornar mais ousada. Eu acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observado, aquele sentimento primitivo de ter olhos fixos em você na escuridão. Eu perscrutava as sombras da cela, mas só via a silhueta familiar da pia e do sanitário. No entanto, o canto escuro parecia mais escuro, mais profundo, como se a própria sombra ali tivesse uma densidade diferente. O clímax aconteceu em uma noite de julho, fria e sem lua. Eu estava deitado na minha beliche, virado para a parede, tentando ignorar os soluços que pareciam mais próximos do que nunca. Senti um calafrio percorrer minha espinha. A temperatura na cela despencou. Minha respiração formava uma névoa densa no ar. Foi quando senti um toque. Algo gelado e úmido pousou no meu ombro. Não foi uma cutucada, mas o peso inconfundível de uma mão. Cada fibra do meu ser gritava para eu não me mover, não olhar. O medo era uma entidade física, me prendendo à cama, paralisando meus músculos. O choro havia parado. O silêncio que se seguiu foi 1000 vezes mais aterrorizante. Lentamente, com um esforço que me custou cada gota de coragem, eu virei a cabeça. No espaço entre a minha beliche e a parede, pairava um rosto. Não era um rosto inteiro, mas uma imagem translúcida e trêmula, como uma projeção em fumaça. Era um homem de meia idade, com olhos fundos e vazios, marcados por uma tristeza infinita. Uma lágrima espessa e escura escorria por sua bochecha pálida. Sua boca estava aberta em um soluço silencioso. Ele estava tão perto que eu podia ver os poros em sua pele fantasmagórica. O mais aterrorizante era que eu podia ver através dele. A parede de concreto cinza era visível por trás de sua forma etérea. A mão em meu ombro apertou e o frio se intensificou, uma dor gelada que se espalhou pelo meu peito. Nossos olhos se encontraram, e naquele momento eu senti sua dor. Uma onda de desespero, culpa e solidão me inundou. Era a agonia de um homem que havia perdido tudo. Eu não sei dizer quanto tempo ficamos assim, segundos ou uma eternidade. Então, tão subitamente quanto apareceu, ele se desvaneceu. A mão sumiu, o frio recuou e o cheiro desapareceu. Fiquei ali, tremendo incontrolavelmente, encharcado de suor gelado, encarando a parede vazia. Na manhã seguinte, bati nas grades e gritei até que um guarda aparecesse. Exigi ser transferido. Inventei uma história sobre uma infestação de ratos, sobre a cela estar me deixando louco. O guarda riu, mas viu o pânico em meus olhos. O homem do canto fez mais uma visita, hein? Ele disse com um sorriso zombeteiro antes de me tirar dali. Depois soube da história. Nos anos 60, um homem chamado Carlos cumpria pena na cela 117 por um crime passional. Consumido pela culpa, ele definhou. Parou de comer, de falar. Os guardas o ouviam chorar todas as noites. Encontraram-no morto em uma manhã fria, encolhido naquele mesmo canto, vítima da própria tristeza. Eu cumpri o resto da minha sentença, mas nunca mais dormi no escuro. Mesmo agora, em liberdade, às vezes acordo no meio da noite com a sensação daquela mão gelada no meu ombro e a imagem daquele rosto atormentado gravada na minha mente. A prisão te tira a liberdade, mas algumas celas, como a 117, te roubam algo muito mais profundo, a certeza de que você está de fato sozinho. Na rua, a gente acha que é o dono do mundo. O sangue ferve, a cabeça não pensa, e quando você vê, já fez a merda.
Eu fiz. Matei o Júlio. Meu sócio, meu parceiro, meu amigo de infância. Uma briga por dinheiro, uma traição que eu não aceitei. Afundei uma faca no peito dele 7 vezes. Vi a vida escorrer dos olhos dele, enquanto ele me olhava com uma surpresa que nunca mais vou esquecer. Na cadeia, o jogo é outro. Aqui dentro, você paga pelo que fez. Paga para o Estado com seu tempo, paga para os outros presos com respeito ou com sangue. Mas o que ninguém te conta é que, às vezes, você tem que pagar para quem já se foi. E essa dívida não prescreve. Os primeiros meses na tranca foram o de sempre. Se adaptar, achar seu lugar, não dar brecha. Eu dividia uma cela apertada com mais 3 caras. O barulho era constante, o cheiro de suor e esgoto nunca ia embora. Eu estava me tornando um bicho solto, frio, calculista. Enterrei o Júlio no fundo da minha memória e joguei cimento por cima. A primeira vez que ele veio foi pelo cheiro. No meio da madrugada, com o ronco dos outros presos enchendo a cela, subiu um cheiro forte de ferrugem. Um cheiro metálico e quente de sangue fresco. Sentei no meu beliche, o coração disparado. Olhei em volta, mas não era nada. O cheiro sumiu tão rápido quanto veio. Pensei que estava ficando louco. Uma semana depois, o cheiro voltou. E com ele, um som. Um som baixo, úmido, um borbulhar, como o de alguém se afogando no próprio sangue. Era o último som que o Júlio fez antes de apagar. Fechei os olhos com força, tapei os ouvidos, mas o som estava dentro da minha cabeça. Os outros presos não ouviram nada, continuaram roncando. A coisa começou a ficar física. Eu acordava com o meu lado do beliche gelado, uma friagem de túmulo que me arrepiava até a alma. Às vezes, sentia um toque no meu ombro, um toque molhado e frio que me fazia pular da cama. Mas nunca havia ninguém. Meus companheiros de cela começaram a me olhar torto. O medo estava estampado na minha cara. Na cadeia, medo é um convite para o desastre. O ponto de virada foi quando um dos caras da cela foi transferido e ficamos em 3. O espaço extra não trouxe alívio, só deu mais lugar para ele. Numa noite, acordei sentindo que estava sendo observado. Abri os olhos devagar. No canto escuro da cela, perto da latrina, tinha uma poça no chão. Uma poça escura, que não refletia a luz fraca do corredor. O cheiro de sangue era insuportável. E daquela poça, ele começou a se erguer. Não foi como um fantasma de filme. Foi como uma reconstrução grotesca. Uma silhueta feita de sombra e dor, que aos poucos foi tomando a forma do Júlio. Ele estava exatamente como eu o deixei. A camisa rasgada e encharcada de um sangue quase preto, o rosto pálido e os olhos. Os olhos dele estavam cravados em mim, com a mesma expressão de surpresa e mágoa de quando morreu. Ele não disse nada. Apenas levantou a mão e apontou para o próprio peito. Ali, no lugar dos 7 buracos que eu fiz, a escuridão era mais profunda. E daquelas feridas, o sangue fantasma escorria, evaporando antes de tocar o chão. Eu fiquei paralisado. O ar não entrava nos meus pulmões. O grito estava entalado na minha garganta. Um dos meus colegas de cela se mexeu no sono, resmungou alguma coisa. E num piscar de olhos, o Júlio se dissolveu de volta na poça, que foi sugada pelo chão, como se nunca tivesse existido. Eu surtei. Comecei a gritar, a chutar a porta de ferro. Os guardas vieram, me deram uma geral, acharam que eu estava drogado. Me jogaram na solitária por uma semana. Foi o pior erro deles. Sozinho, na escuridão completa do castigo, ele não precisava mais se esconder. Ele estava lá o tempo todo. Eu não via, mas sentia. Sentia o frio dele sentado no canto. Ouvi o seu último suspiro no meu ouvido. Repetidas vezes. Sentia o toque gelado dos dedos dele traçando os contornos do meu rosto enquanto eu tentava dormir. E ele começou a falar, não com uma voz, mas com pensamentos que ele colocava na minha cabeça. Eram as memórias. Nossas memórias. A gente, moleque, jogando bola na rua.
A primeira vez que ficamos bêbados, o dia que abrimos nosso negócio, e por fim, a noite da morte dele, repetida em loop, a briga, os gritos, a faca entrando, de novo e de novo e de novo. O pior momento foi na última noite na solitária. Eu estava encolhido no chão, chorando como uma criança, quando senti ele se materializar bem na minha frente. Ajoelhou-se e eu senti o peso de seus joelhos fantasmagóricos no meu peito, me prendendo. Ele se inclinou e seu rosto destruído ficou a centímetros do meu. O fedor de sangue velho era tudo que existia no mundo. E com aquela voz que era mais um eco na minha alma do que um som, ele sussurrou a pergunta que seus olhos sempre faziam. Por que, Ricardo? A gente era irmão. Quando os guardas abriram a porta na manhã seguinte, eu estava falando sozinho, abraçado aos meus joelhos, coberto de arranhões que eu mesmo fiz. Fui para o seguro, a ala psiquiátrica. Estou aqui há 2 anos. Os médicos me dão remédios que me deixam dopado, mas não o afastam. Nenhuma droga pode apagar o que eu fiz. Ele ainda está aqui. Agora mesmo, enquanto eu conto isso, ele está parado no canto do quarto me observando, pálido, ensanguentado, com aqueles olhos tristes. Ele não quer vingança. Ele não me bate, não tenta me matar. O que ele quer é pior. Ele quer companhia. Ele me quer lembrando, sentindo, sofrendo com ele para sempre. A justiça dos homens me deu 22 anos. A dele é perpétua. Toda noite ele vem, me olha e, sem dizer uma palavra, me pergunta por quê. E toda noite, no silêncio da minha cela mental, eu respondo: eu não sei, Júlio, eu não sei. E o meu inferno recomeça. Quem nunca esteve no Chilindró não sabe o que é o silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio pesado, grosso, que vem depois que as trancas batem e as luzes do corredor se apagam. É um silêncio que respira. E na geladeira, a cela do castigo do pavilhão 7, ele não só respirava, como também sussurrava. Fui pro castigo por causa de uma briga feia. 15 dias na solitária. A geladeira era isso, um cubículo de 2 por 3 com uma cama de concreto, uma turca, vaso sanitário no chão e um ralo no meio. As paredes eram azulejadas de um branco encardido, manchadas de umidade e sabe-se lá mais o quê. O cheiro era o primeiro ataque, uma mistura de água sanitária, mofo e algo adocicado, um cheiro de carne velha guardada em lugar úmido. O primeiro dia foi o inferno padrão, tédio, frio e a própria mente te torturando. No segundo dia comecei a ouvir. Vinha do ralo, não era o som de água correndo, era um gorgolejar baixo, como se um líquido grosso estivesse sendo empurrado com dificuldade pela tubulação, e no meio do barulho, um chiado, um som parecido com o de um pulmão cheio de catarro tentando puxar o ar. Eu ignorei. Pensei que era o esgoto, a estrutura velha do presídio. Tentei dormir. Na terceira noite, o cheiro adocicado ficou insuportável. Acordei engasgando. O ar estava pesado, oleoso. O gorgolejar no ralo estava mais alto. E o chiado tinha se transformado num sussurro. Não dava para entender palavras. Era só uma sílaba repetida, gutural e molhada. Sentei na cama de concreto, o coração na boca. A única luz vinha de uma fresta sob a porta de ferro, e foi nessa luz fraca que eu vi. Do ralo, uma substância escura e oleosa estava subindo. Não escorria como água, ela pulsava, borbulhando devagar como um piche vivo. Formou uma poça pequena e nojenta que começou a se espalhar pelo chão, muito lentamente, na minha direção. Não era só um líquido. Ele se movia com uma intenção que me gelou a alma. Recuei, espremendo meu corpo contra a parede fria, o mais longe possível daquela coisa. O sussurro agora parecia vir da poça. O cheiro era dela, o cheiro da morte.
Passei a noite em claro, vigiando aquela mancha negra se arrastar pelo chão. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta, a substância recuou, sendo sugada de volta para o ralo com um som nojento de sucção. Eu gritei, bati na porta, implorei para me tirarem dali. Disse aos guardas o que vi. Eles riram. Tá fumando o quê aí dentro, vagabundo? É só infiltração. Na quarta noite, eu já estava no limite da sanidade. Sabia que ela voltaria. E voltou. Maior. A poça se espalhou mais rápido. Desta vez, ela não ficou só no chão. A coisa começou a subir pela parede, desafiando a gravidade como uma lesma gigantesca e disforme. O sussurro era mais claro, parecia tentar formar meu nome. Fiquei encolhido em cima da cama de concreto, minhas pernas junto ao peito, tremendo tanto que meus dentes batiam. A mancha subiu pela parede ao lado da cama, parou na altura do meu rosto e começou a pingar no chão. Cada gota fazia um som pesado. Ploc, ploc, como se não fosse líquido, mas um pedaço de carne caindo. Foi então que um filete daquela coisa se esticou, como um tentáculo lento e hesitante, e tocou no meu pé descalço. Não era frio, não era quente, era uma ausência de temperatura. E era pegajoso. Onde tocou, minha pele começou a arder, a queimar como se tivessem derramado ácido. Gritei de dor e puxei a perna. Onde a coisa tinha encostado, minha pele estava vermelha e inchada, e pequenas bolhas começaram a se formar. Na noite seguinte, eu sabia que ia morrer. Eu não dormia, não comia. Estava definhando de pavor. Quando a mancha subiu do ralo, ela veio com fúria. Espalhou-se pelo chão inteiro, subiu por todas as paredes. A cela inteira estava coberta por aquela imundície pulsante. O sussurro estava em todo lugar, dentro da minha cabeça. A coisa subiu na minha cama de concreto. Senti o peso disforme e nojento dela sobre as minhas pernas, me prendendo. O cheiro me sufocava. Tentei gritar, mas um pedaço daquela substância se projetou e cobriu minha boca. O gosto! O gosto era de terra de cemitério, de sangue coagulado e de puro apodrecimento. Eu me debatia, mas era como lutar contra a areia movediça. A coisa estava tentando entrar, forçando passagem pela minha garganta. Eu sentia queimar, rasgar. Minha visão escureceu. Minha última lembrança foi a sensação de estar me afogando naquela corrupção viva. Acordei na enfermaria. Disseram que um guarda me ouviu engasgar e me encontrou desmaiado, com o rosto azulado e uma febre altíssima. Meu corpo estava coberto por queimaduras químicas e vergões. O médico da prisão diagnosticou como uma reação alérgica severa a produtos de limpeza. Ninguém falou da coisa. Um preso da faxina, um velho que estava ali há 30 anos, foi quem me contou. A cela não era chamada de geladeira só pelo frio. Anos antes, um detento que praticava rituais bizarros foi esquecido lá durante uma rebelião. Quando abriram a porta, uma semana depois ele estava morto. Mas não só morto, ele tinha se liquefeito. O corpo tinha derretido numa poça de matéria orgânica irreconhecível, que escorreu para o ralo. Eu saí da prisão. Estou livre há 5 anos, mas toda vez que tomo banho e olho para o ralo, o pânico sobe pela minha garganta. Tenho queimaduras no peito e na barriga que nunca cicatrizaram direito. E às vezes, no silêncio absoluto da madrugada, eu ainda escuto um chiado molhado vindo do escuro. Você pode sair da cela, mas algumas coisas que moram lá dentro, elas se apegam a você e elas nunca mais te deixam ir embora. Na cadeia, o tempo é o seu pior inimigo. Mas para mim, o pior inimigo não era o tempo, nem os outros presos. Era o que vivia na cela 73. Eu me chamo João, e essa é a história de como eu descobri que a prisão não é feita só de grades e concreto. Eu fui transferido para o pavilhão mais antigo do presídio. As paredes descascadas, o cheiro de mofo e desespero, e um silêncio pesado que só é quebrado pelo tilintar dos grilhões.
Me colocaram na cela 72, que ficava bem ao lado da 73, que diziam estar vazia há anos. Ninguém fica lá e é melhor você não se meter, me disse o guarda com a voz baixa e um olhar de aviso. Naquele momento, pensei que era só superstição de cadeia. Mal sabia eu. Na primeira noite, o sol se pôs e a escuridão se tornou absoluta. Foi quando ouvi o som de corrente se arrastando no chão de concreto. O som vinha da cela 73, como se alguém estivesse de pé, caminhando lentamente de uma ponta à outra. A cada passo, um ruído metálico e pesado. O som parava bem na parede que dividia nossas celas. Eu me encolhi na cama, a respiração presa. Na segunda noite, a mesma coisa, mas dessa vez o som era de um choro baixo, abafado. Era um lamento profundo e doloroso, como se alguém estivesse sofrendo há uma eternidade. O som parecia vir de debaixo da cama da cela 73. Eu cobri a cabeça com o cobertor, os olhos fechados com força, mas o choro me penetrava a alma. Na terceira noite o choro cessou. O silêncio era tão opressor que me deu calafrios. Então, uma voz, baixa, rouca, como se estivesse com a garganta em carne viva. Ela sussurrava meu nome. João, João. A voz parecia vir de todas as direções. Eu tentei me convencer de que era o vento ou minha mente me pregando uma peça. Mas o sussurro se tornou um grito. João, me solta! O grito ecoou pelo corredor, mas ninguém parecia ouvir. Foi aí que eu entendi. A cela 73 não estava vazia. Havia algo lá, algo que queria sair. Os outros presos também ouviam e se encolhiam nas camas. É o espírito da cela 73, eles me disseram. Ele foi um detento que foi assassinado aqui, torturado e deixado para morrer de forma brutal. Ele se alimenta da solidão e do desespero dos que chegam aqui. Eu não consegui mais dormir. O sussurro do meu nome se tornou constante e comecei a sentir uma mão fria, como a de um cadáver, me tocar, me puxar, como se estivesse tentando me arrastar para dentro da cela 73. Eu gritava, mas ninguém me ouvia. Foi quando um preso mais velho, que já estava ali há décadas, me viu desesperado e me deu um conselho. Reze, João. Reze para ele não te levar. Ele não pode te pegar se a sua alma não for quebrada. Eu rezei. Pedi por ajuda, por salvação. Eu clamei a Deus com todas as minhas forças, a cada sussurro, a cada toque. E o sussurro parou. Mas a sensação de estar sendo observado, de estar sendo caçado, nunca me deixou. A cela 73 continua lá, vazia para quem olha, mas para quem está perto o suficiente, é a morada do que não pode ser nomeado. E ela continua esperando, esperando a próxima vítima.